Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando. Se inscreve no canal, comenta e compartilha e fala aí, ó. Quem tu quer na mesa do papai, pra bater um papo, trocar uma ideia, contar aquelas histórias, sempre afirmo e repito. Hoje eu tô com o advogado aqui pra me reafirmar. História que você possa contar e depois de contar você possa ir embora tranquilo. Não adianta tu contar uma história aqui maneira e daqui a pouco tem alguém lá fora esperando você. Você só pode explicar melhor aquela história que você tava contando? Então, aquela resenha que dá pra contar, beleza? Então é isso, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Fala, Davi! E aí, Davi, tranquilo? Você tá triste porque o Vini Júnior não ganhou a bola de ouro? Tô triste não, cara. Você tá triste porque o Pablo Marçal não ganhou? Mas você tá feliz porque o Dudu ganhou, que eu sei. Eu sei que você gosta do Dudu. Não fala nada. Ó, eu errei no Pablo Marçal, mas acertei no Dudu, não foi? Acertou no Dudu. E acertei no Vini Júnior também aqui. Tô virando profeta do podcast aqui. Eu faço umas analogias aqui e acaba dando certo. Mas é sempre bom estar com você, Davi. Que seja um tempo bom. Hoje eu tô recebendo um cara brabo, casca grossa. O treino desse cara é duro. Eu não sei se a gente vai falar de jiu-jitsu, não. Mas ele é advogado. Ele é especialista nessa área de direito eleitoral. E direito o quê mesmo? Direito público, direito constitucional. Público. E você é Sou vice-presidente. Estou vice-presidente da Fundação CCR. CCR. Gabriel Fala, Costa, seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazerzão, Bravo. Obrigado pela sua generosidade, seu tempo. O cara veio direto, ó. Olha a beca do homem. Veio direto. O cara veio direto assim, ó, pá. Advogado mesmo, raiz, que é advogado raiz. Advogado bom interno domingo, se tiver uma audiência? Claro. É mesmo? Até claro, domingo? Claro, não tem hora, não tem lugar. É mesmo, O cara? telefone chamou, Aí tem que botar um terno. vai de terno. Caraca. Vai de Tu já terno. participou? Já teve que fazer? Já tive situação que, por exemplo, 3 horas da manhã o telefone toca, Ah, cliente na delegacia, um problema ocorreu, e você bota... Como a gente bota o nosso kimono para dar o nosso rola, para dar o nosso treino, você bota o teu terno e vai pro embate. Tem que estar... tu já é advogado há quantos anos, Gabriel? Eu sou advogado há 9 anos. É. Há 9 anos. E você sempre atuou na área que você atua ou você começou... Não, na verdade você começa, acho que é o começo da maioria, você começa um pouco mais generalista, né? Você atua em diferentes ramos, porque ali naquele começo você quer trabalhar, você quer experimentar, né? Pelo menos isso foi o que eu sempre quis, de estar colocando a cara para saber como é. Mas sempre tive a preferência para o direito público, que é o direito constitucional, o direito tributário e direito administrativo. Sempre tive essa preferência. Minha OAB, eu fiz a prova no direito constitucional. Foi onde até eu me apaixonei estudando para a prova da ordem. Mas no início você pega de tudo. Agora, quando você vai caminhando mais na profissão da advocacia, você vai se especializando mais, entendeu? Como é que você, com esse olhar assim, você vê a nossa Constituição, ela realmente precisa de uma reforma? Então, o meu olhar, minha opinião jurídica, não é opinião política, nem ideológica, opinião jurídica, é que a nossa Constituição ela é muito ampla. São muitos direitos, não tantos deveres. E isso causa um desequilíbrio, porque você tem muitos direitos, muitos desses são inalcançáveis, o Estado não tem como entregar, mas está na Constituição, então ele tem a obrigação legal de entregar. Isso é forte, hein? Entendeu? Ele não consegue entregar, mas como está no texto constitucional, ele tem a obrigação de entregar. E causa esse desequilíbrio, porque a população espera, alguns meios da população impetram ações para que esses direitos sejam efetivados, só que o Estado não consegue prover esses direitos. Então a gente fica nesse desequilíbrio e a gente está assim desde 88, desde a promulgação da Constituição, desde o constitucional, e eu não vislumbro um futuro de melhora. Infelizmente, tem que ser sincero, eu não vislumbro uma melhora nesse futuro se a gente não reformar certas coisas do texto constitucional. Entendeu? Diminuir um pouco, às vezes, as questões dos direitos, não os direitos de dignidade da pessoa humana, direitos adquiridos que a gente tem que ter e nós temos em qualquer constituição do mundo, de países democráticos, é lógico. Mas certos direitos que não cabem. Por exemplo, na Constituição de 88, nós temos, consta lá a questão do Colégio Pedro II, que é um colégio que deve ser administrado pela União. Isso não cabe em texto constitucional de país nenhum do mundo, entendeu? Um colégio. É um colégio. Então, assim, tem diversas coisas ali que a gente podia enxugar e deixar o que realmente importa. E aí, do ponto de vista político, não é interessante parar
a nação por um tempo para pensar sobre isso, né? Toda mudança de texto constitucional em qualquer lugar do mundo, ela é bem traumática. Mas eu acredito que o melhor meio para você fazer isso é pelo legislativo. Eu sou um apaixonado pelo poder legislativo, a gente vai conversar depois, mas trabalho assessorando deputado já há 6 anos no poder legislativo estadual. Eu sou um apaixonado no poder legislativo porque às vezes as pessoas me perguntam, não, porque o legislativo, porque isso, porque aquilo. Mas ali a gente tem a pluralidade, a gente tem o reflexo da nossa sociedade. Você tem a esquerda, você tem a direita, você tem o centro, você tem o evangélico, você tem o católico, você tem regiões de matrizes africanas. Você tem o nada também. Você tem o nada. Que chegou lá, caiu de paraquedas. Mas você tem a pluralidade. Que é o teu vizinho, não tem o teu vizinho que tá com um passarinho na gaiola? Que não faz nada? Tem esse deputado também lá, que tá lá, não é isso? Mas ganhou. Fazer o quê? Bem a sociedade ali, né? É isso, é o reflexo da sociedade. Por isso que eu acho tão bonito o parlamento. E eu vejo que quando as reformas não passam pelo parlamento, são feitas diretas por quem não é eleito, a gente tem ali um desequilíbrio. E eu vejo isso está acontecendo muito hoje em dia aqui no nosso país, entendeu? Às vezes, até pelo erro do próprio parlamento, que historicamente tem muitos erros ali, a gente vem nesse desequilíbrio institucional, entendeu? Isso não é bom para o país. Um erro de omissão? Sim, de omissão. De omissão. Muitas vezes de omissão, muitas vezes até por um histórico não muito republicano dentro do parlamento. Não vou entrar muito em meandros técnicos aqui, porque fica um papo meio chato, né? Muito juridiquês. Mas eu acho que isso causou um pouco de desequilíbrio. A gente quis socorrer muito aos outros poderes, que não têm essa pluralidade. Os outros poderes não são plurais. O poder judiciário não é eleito pelo voto, né? Então você não tem essa pluralidade, você não tem essa chancela popular. Porque queira ou não queira, eu não gosto de político tal, político X, político... Mas ele foi eleito. Foi eleito pelo voto. Então uma parcela da população acredita nele e se sente representada. Então, ótimo, tá valendo. E eu acho isso muito bonito, eu gosto muito de estudar isso. A história, por que foi criada a questão do parlamento numa democracia, quanto isso é importante. E eu acho assim, a falta de entendimento disso gera o desconhecimento. E o desconhecimento gera essas mazelas que a gente vem vendo aí. E é bíblico, né? Triste. O povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento. É bíblico, exatamente. Conhecimento. Como é que é essa lida no dia a dia junto ao deputado? Sim, Anderson Moraes. Né? Isso. Anderson Moraes. Eu trabalho com o Anderson Moraes há 6 anos. Desde o início dele no Parlamento Fluminense, eu tive a oportunidade dele me convidar. Antes eu trabalhava na iniciativa privada. Como eu trabalho também até hoje, tenho meu escritório de advocacia, mas trabalho também no assessoramento parlamentar. Você consegue conciliar, cara? Sim, a gente concilia. Legal. Às vezes fica uma correria, mas a gente consegue conciliar e a gente tem que prestar o serviço de excelência, né? E tive a oportunidade de trabalhar com o deputado Anderson Moraes, que é o atual secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Depois a gente vai entrar nisso. E foi ali, no início, o legal é que a gente foi aprendendo junto. O deputado Anderson também vem da iniciativa privada, então não é aquele político que vem de berço, de família política, né? Em que pese a mãe dele ter sido a vereadora em Nova Iguaçu, ele vinha totalmente da iniciativa privada, nunca tinha entrado na política, mas também revoltado, como muita gente fica, com as questões políticas do país, resolveu entrar na política. Em 2018 foi eleito, assumiu em 2019 o mandato aqui na Alerj. E estou com ele desde então, passamos por pandemia, foi o primeiro deputado estadual a fazer as denúncias da época da Covid. O pessoal deve lembrar aqueles absurdos de corrupção da época da Covid. Ele foi o primeiro a denunciar, o primeiro a ir aos locais e ver assim, aquelas tendas de saúde, coisas, cara, que a gente fica triste só de lembrar, porque aquele período ali todo mundo lembra e as pessoas desviando dinheiro da saúde, então assim, muito complicado. E desde então a gente faz esse assessoramento e, eu digo que eu sou muito feliz nesse trabalho ali de assessorando o parlamentar, porque, como eu te falei anteriormente, eu gosto muito do Poder Legislativo, admiro o Poder Legislativo. Os embates aí, eu acho maneiro aqueles embates que você assiste. Sim, assessoro ele no plenário também, então o plenário... Tem que ter um raciocínio rápido, plenário, tem informação, né? Sim. Né? Sobre o assunto que vai ser debatido sim, e tal. Você tem que estar atualizado, Fantástico. Tem que estar atualizado. O plenário ele é bem dinâmico, porque o plenário vem de parlar, né? O parlamento vem de parlar. E parlar é você falar. Então ali o plenário é o momento do parlamentar dizer o que está acontecendo, representar o
o eleitorado dele. Então a gente vê ali os embates sempre republicanos, nunca indo para agressão física. Às vezes fica mais acalorado, segurança tem que entrar. É porque, mesmo? Porque são temas que, pô, às vezes... Ó, o pessoal lá sabe que tu é jiu-jiteiro, faixa marrom, vai dizer, ó, o assessor do deputado aí. Hoje em dia é rede social, né? Ninguém passa batido. Mas por mais que tem aquilo, né, Mas Bravo? tem o respeito, né? Um ambiente, Claro, um ambiente um respeitoso. ambiente respeitoso, Eu sempre gosto de afirmar o seguinte, nunca tive o privilégio de estar num ambiente de parlamento. Eu tenho uma história engraçada que eu ganhei a medalha Pedro Ernesto. Eu tenho a medalha Pedro Ernesto, mas não foi numa cerimônia na Câmara. Eu fui pregar numa igreja e me fizeram a surpresa. Então eu nunca participei daquele ambiente de parlamento. Entendi. Mas eu sempre participei de debate político, em rádio, e Sim. hoje com podcast, né? Claro, Mas eu sou claro. da época de rádio. Sim. Na época de Alberto Brizola, na 93, eu sempre participei, gosto muito. E é sempre muito respeitoso essa coisa de você colocar a tua ideia, o outro vai discordar, vai pensar Sim. diferente. Eu acho que assim manifesta a verdadeira democracia. O Brasil precisa realmente compreender que ninguém é inimigo. O cara é de esquerda, outro é de direita, outro é de centro, mas qual é o bem comum? É o Brasil? Deixa o cara expor a ideia dele, eu vou expor a minha e a gente vai chegar talvez a gente nunca chegue num acordo. Sim. Né assim? Então, assim, esse momento ali eu acho muito interessante. O deputado Anderson costuma falar muito que nós atacamos ideias, não atacamos pessoas. Então acho que essa distinção tem que ser feita. Aí você está no embate político, você está atacando a ideia do outro, você não está atacando a pessoa, você não está atacando o CPF dele, né? Você está indo ali no CNPJ, na sigla partidária, mas para ter essa distinção, que hoje em dia tem um pouco dessa confusão, entendeu? A pessoa ataca, a gente vê até a questão da violência política, teve o nosso presidente Bolsonaro, foi atingido com uma facada, ainda nem era presidente, estava como candidato. O presidente Trump agora, dos Estados Unidos, tomou um tiro de fuzil na cabeça, passou ali milímetros, né? Então, assim, é um momento muito preocupante nessa questão das pessoas quererem atacar a pessoa, não as ideias no debate republicano. E isso a gente tem que conscientizar. E eu, com todo respeito te interrompendo, eu quero de verdade levantar um pensamento aqui. É óbvio que não estamos aqui classificando pessoas. Eu sou oriundo de São Gonçalo, cidade de São Gonçalo. E São Gonçalo sempre em pré-campanha e campanha acontece uns negócios muito sinistros na cidade, que não é tão propagado e tão mencionado. Quando acontece com o Bolsonaro, o negócio toma uma outra dimensão. E isso é pouco falado pós-eleição. Ou seja, acabou as eleições, eu acho que deveria existir, sim, leis rígidas para agressões a candidatos, porque nem todo candidato vai ter um grupo de segurança ou seguranças técnicos, ou até porque você está ali no meio do povo, você está ali pedindo seu voto, você está no meio do povo. Se ali tem um maluco que quer te agredir, você não sabe. Né? Sim, com então certeza. tem que haver uma lei mais rígida para, tipo, qual é a classificação pro camarada que comete tal ato? Sim, claro. Não, esse teu ponto é muito correto. Até essa questão da legislação penal, do aumento de pena, está muito em voga agora com esses casos de violência que a gente vê aqui no Rio. E isso é uma necessidade. Você vê hoje, você pega um criminoso que ele está portando um fuzil. 762, uma arma de guerra. Você vê na guerra da Ucrânia, a mesma arma que você vê aqui no Rio de Janeiro. E esse criminoso, ele tendo uma progressão de regime ali 1/6, ele sair com 5, 4 anos e meio, pô, isso é inconcebível. Eu me lembro que tinha uma expressão que eu quero usar assim, fulano roubou outro na mão grande. O que é roubar na mão grande? O cara desarmado, chegava, me dá teu celular aí, me dá teu celular, irmão. Sim. Aí foi pro 38, né? Eu tenho 50 anos, então eu tenho uma lembrança. Primeiro foi 22, total de 22. Né? 22. Aí ainda dava pra usar o jiu-jitsu, 22 ainda dava. Aí 38, aí pistola. Me lembro, eu ainda morava no Meier, o dia que o porteiro do prédio, eu morava num prédio que era 2 passos pra frente já era o Lins. E um dia eu chego de carro assim, o porteiro branco assim, nervoso, eu falei, acabei de ser assaltado, dentro da cabine. Eu falei, se for assaltado aqui, ele foi com um fuzil, o cara me tomou meu celular com um fuzil. Eu falei, fuzil? Pra tomar um celular? Exatamente isso que você tá falando. Mas essa percepção de mudar a lei, a gente volta um pouco ao assunto dessa questão do legislativo. Com certeza, com certeza. Não é isso? Com certeza, a mudança tem que vir do legislativo. Ali é onde tem que sair as leis. Queira ou não queira, goste ou não goste, legislar é com o legislativo.
E às vezes, o processo é lento, o legislativo demora muito, mas é porque é plural. Porque a ala B não vai querer que aumente a lei tal, a ala C vai querer, e o A está no meio. Então, isso a gente vai chegar no denominador comum. Essa é a beleza. Essa discussão é a pluralidade. Eu acho que existe a segurança no Brasil tinha que ser caráter de urgência. Irmão. Prioridade, total, prioridade. A atual conjectura nossa, a gente está entrando por um caminho assim que tá literalmente perdeu assim. Ó. Sim, o controle. Sim. Eu me lembro das muitas e muitas vezes que eu falava ainda em debate de rádio, eu falava que a gente não se torne uma Colômbia, uma Venezuela, e infelizmente eu tô vendo isso. Sim, eu percebo, antigamente você, não vai em tal lugar porque lá é violento. Hoje não existe mais isso. Não existe. E até voltando pro direito agora, para as pessoas entenderem, no direito penal, mais especificamente na criminologia, tem uma matéria chamada vitimologia. Uhum. O que é vitimologia? É o estudo da vítima, que por muito ficou renegada, porque acontece um delito, sai no noticiário, muitas vezes você sabe quem é o bandido, aparece o delegado ali, e poucas vezes a pessoa fala da vítima. O que aconteceu com a vítima? O trauma que ela ficou. E os familiares? A pessoa às vezes sofreu o que chama popularmente de um sequestro relâmpago. Ficou 4 horas no poder desses marginais aí. Como é que essa pessoa fica com a mente restabelecida? Então a gente passou muito tempo falando de ressocialização, que eu acredito que tem que ser falado, tem que ser debatido. A gente ficou muito tempo falando dos direitos carcerários que têm que ser assegurados, entendeu? Ninguém quer justiçamento, ninguém quer tortura, isso é inconcebível numa democracia, mas a gente tem que olhar para a vítima, Bravo. A gente tem que entender... Você não pode inverter os papéis, né? Não pode inverter os papéis. Não pode. Você tocou num assunto agora que para mim é um assunto que... quem me conhece sabe que eu tenho um projeto meu íntimo, se vai acontecer, tá na mão de Deus, de chegar ao parlamento, e eu tenho alguns projetos nesse sentido, que é exatamente, você implementar esse conceito de presídios funcionais, ou seja, essa coisa do cara ser preso e lá fica, sem ele ter uma funcionalidade. Isso, pra mim, é inaceitável. Sim. Olhar um bando de gente presa lá que tá lá cada vez mais aprendendo a ser criminoso. Claro. Né? E essa questão da vítima, em 2019, eu prestava um serviço a uma pessoa de motorista e eu sofri um acidente numa rotatória. Sim. Um carro me pegou. Cara, nós estamos em 2024. Eu dirijo. Mas eu tenho, de vez em quando, eu tenho uns pânicos. Sim, principalmente dentro de túnel. Sim. Do nada eu freio. Sim. Cara, imagina um cara que já teve uma arma na cabeça. Chamam de estresse pós-traumático, né? E ele permanece no tempo. Você tocou num assunto que é pouco realmente abordado ou quase nada abordado. Tipo, eu sei o que eu já passei. Isso. Do ponto de vista de sofrer um trauma e aquilo ficar na minha vida. E eu ter que alimentar, se eu estiver dirigindo com pessoas, eu não fico assim, gente, eu tô com medo. Eu tô ali dirigindo, ninguém sabe. Claro. Entendeu? Claro. Mas imagina uma pessoa que teve dentro de um carro, que o carro tomou tiro. Sim, cara, sim, é um negócio claro. muito louco, velho. Muito, muito. E eu entendo a revolta popular que causa muitas vezes, saindo um pouco agora do direito, mas as pessoas ficam assim, cara, eu não consigo entender como que a morte de um criminoso gera muito mais comoção. E amparo de determinadas ONGs e de organizações não governamentais de forma ampla do que uma vítima. De um cara que tava... o cara saiu, que a gente viu semana passada, o cara saiu pra trabalhar 7 horas da manhã. Meu Deus, cara, que cena. Isso corta o coração de qualquer um. Mano, que isso corta o coração de qualquer um. E a gente não vê a mesma repercussão. É impressionante. Sim. A gente não vê. É só uma matéria. É só uma matéria e passou. E hoje a gente o dia já segue, toca a bola. Não pode ser assim. A gente tem que levar a sério. Gabriel, me fala aí. Você é vice-presidente da CCIERJ. Sou não, né? A gente... eu estou como deputado... Eu quero que você fale, por favor, primeiro que eu não conhecia. Sim. Então fala pra gente o que é e qual é o trabalho que você executa lá. Sim, então como eu falei, né, Bravo, eu trabalho há 6 anos com o deputado Anderson Moraes nesse assessoramento. Ele recebeu o convite de ir para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, aceitou o convite e me passou a missão de ir para a Fundação CCIERJ. E muita gente me pergunta o que é a Fundação CCIERJ. É uma fundação que é vinculada, eu até trouxe esse presente aqui para você, essa lembrança, na verdade,
que traz um pouquinho o que a Filma fundação aqui, Davi, faz. por favor. Aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Tem um livro que é um trabalho feito por alunos que Diário de bordo, ó. Isso, um diário de bordo, Bonito mesmo, hein? produzido pela fundação. Você pode ver que a qualidade do material é bem feita. Top. Mas fala Entendeu? pra gente aí. E a fundação, ela tem como foco dela a pesquisa científica e a interiorização do ensino por todos os municípios do estado do Rio de Janeiro através da plataforma de ensino à distância. Que você ajuda muito a pessoa que já passou um pouco daquela fase de ensino tradicional, quando você tem a oportunidade de estudar à distância, porque não tem a questão do deslocamento. Então tem produtos nessa fundação que são maravilhosos e a população tem que conhecer. Por exemplo, vou te dar um exemplo, o Seja, que é um produto que tem nessa fundação. Qual é o objetivo do Seja? É acabar com o analfabetismo. Então aquela pessoa que às vezes já tem 30 e pouco, 40 e poucos anos e ainda tem aquela peixe ali nela do analfabetismo, ela consegue ir para o Seja e ter ali dentro do Seja todas as ferramentas necessárias, uma plataforma online maravilhosa, assessoria de professores, para a pessoa se formar e não ser mais chamada de analfabeta. E conseguir, às vezes, depois fazer um curso técnico, fazer uma qualificação técnica para ela prosperar na vida dela. A gente tem também o pré-vestibular social, um produto incrível, que é o quê? Pré-vestibular gratuito. Muita gente, eu vou te dar um exemplo, a gente teve uma cerimônia na fundação, foi uma professora do Pedro II assessorando umas crianças que estavam levando seus trabalhos para serem apresentados. E a professora, falando um pouco da experiência dela, a professora falou, não, porque eu fiz o pré-vestibular social e consegui passar na UERJ, depois me tornei professora do Pedro II. Aí eu falei assim para ela, mas você sabe que o pré-vestibular social é aqui da CCERJ, né? Ela, não, eu não sabia. Era do estado do Rio de Janeiro isso? Eu não sabia, achei que era municipal. Falei, não, é da Fundação CCERJ. Então, assim, essa falta de comunicação, essa falta, às vezes, de entendimento dessa publicidade, isso que a gente está tentando trazer também para a Fundação, além da questão administrativa, de otimizar ali a questão da administração pública, os princípios constitucionais da administração pública, que é a eficiência, a moralidade, a legalidade. Isso tudo a gente sempre juntando, como o deputado Anderson Moraes sempre pede com a eficiência. Ele sempre pede assim, Bravo, a gente vai sentar na reunião com ele, tá muito bom essa ideia, muito legal, mas o que isso vai impactar na vida do cidadão de forma positiva? Eu sou desses. Então ele sempre pede pra gente focar nisso, nessa efetividade e para cuidar das pessoas. E é isso que a gente vem tentando implementar. A gente está lá há pouco mais de um mês, mas a gente já vem com algumas vitórias. Por exemplo, a gente tem um Museu Ciência e Vida. Eu te convido até um dia ir lá comigo. Um museu que fica em Duque de Caxias, de uma qualidade de estrutura e de cultura, Bravo, que você vai ficar maravilhado. É mesmo? E pouca gente conhece. Então a gente já conseguiu botar esse museu para voltar. O que você acha? Por que você, desculpa te interromper do Sim. seu raciocínio. Não, fica à vontade. Mas por que as coisas boas? Porque, meu irmão, eu sou brasileiro e como brasileiro raiz eu reclamo mesmo. Claro. O brasileiro carrega... Claro. Né? Tá no seu direito, tá no seu direito. Mas você falou agora que a gente tem mais direito do que... Não. No texto constitucional, no texto constitucional. Não, porque assim, por exemplo, eu, por bondade de Deus, eu já estive em alguns lugares fora do Brasil. Tem muita coisa muito melhor aqui do que lá que a gente não para pra pensar. Sim. Okay? Eu assisti teu último podcast, Alemanha, né? Então assim... Alemanha, Então tem muita coisa boa no Brasil que é pouco divulgada. Isso aí. Por que isso? Porque eu acho que isso é um pouco da nossa cultura e a própria natureza humana. O que vende mais, vou te falar aqui. Se a gente fizer um podcast aqui com questões propositivas, papo do bem, ou se eu trouxer aqui fofocada, tragédia, acho que a gente não precisa nem falar, né? É o que vende, é fofocada, é tragédia. Eu até lembro aqui de um podcast que você fez, não vou citar nomes, mas que, viralizou bastante com uma questão política aí, que a gente sabe do que se tratava, né? Mas ali tratando de algo, de certa forma, negativo, né? Positivo. Então é o que viraliza, infelizmente. Verdade. E assim, mas tem muita coisa boa que a população tinha que conhecer. Entendeu? Esse pré-vestibular social que eu falei, você vê pessoas que fazem o pré-vestibular social, que a gente chama de PVS, e a pessoa é aprovada no concurso público. Uau! Você vê a qualidade do material. E as pessoas não conhecem. E é gratuito. É um pré-vestibular gratuito. Olha aí, cara, que doideira. E a gente está buscando divulgar mais isso. Eu carrego um princípio que é o seguinte. Eu sou formado em escola pública, raiz mesmo, lá de São Gonçalo. Sei o que é ter greve, ficar 2, 3 dias sem aula. Sim. E eu sempre tive muita dificuldade. Tava até brincando hoje com um amigo
O Alegria, que fica ali na porta ali. Sei, o Alegria, sei, né? sei. O Alegria é um rapaz que fica tomando conta dos carros lá onde a gente treina. E eu brincando com ele, eu falei, Alegria, sábado eu vou pra praia e a minha meta é ficar preto. Meu método, sabe, porque tá chegando o dia da consciência negra, tem que estar no grau. Sim, sim. Aí ele virou e falou assim, mas que dia que é? Eu falei, não sei, cara, não sei. Eu tô falando aqui de brincadeira, porque eu nunca fui a favor de levantar essas bandeiras. Eu tenho um amigo meu particular, que eu já até trouxe aqui no podcast, o Franklin, que ele falou, não, tu tem que lutar pela causa do negro. Eu falei, cara, eu não consigo acreditar nisso. Entendi. Eu acredito que a gente precisa de equilíbrio. Dê ao cara que mora na comunidade a mesma oportunidade de educação que o cara que mora no asfalto Sim, tem. sim. Aí sim. Que seria a cota social, né? Que aí você vai poder dizer assim, pô, agora um cara que estuda numa escola que tem greve, que tem tiroteio e aí a Sim, aula foi sim. suspensa. Sim. Como é que esse cara vai fazer um vestibular? Não tem Sim, condições. sim. Não é sobre ele ser negro. Sim. Ok? Claro. É sobre ele não ter oportunidade. Sim. Dê aquela menina que tá lá carregando água, fazendo algum trabalho subserviente para sustentar a família, a oportunidade de ser uma secretária. Isso que a gente precisa ver no Brasil. Isso. Então, quando você fala que existe uma fundação que dá ao mais necessitado, né, o mais carente, a possibilidade dele se preparar. Isso. Porque, Gabriel, Perfeito. eu posso te garantir para você, a gente brasileiro, a gente tem muitos defeitos. Mas ninguém pode negar que brasileiro trabalha, velho. Não, a qualidade material do povo é sensacional. Eu acho que a gente pode até ser preguiçoso para estudar. Ok? Sim. Mas ninguém pode negar, meu irmão, tu acorda 4 horas da manhã, a Central do Brasil tá lotada, velho. Sim. A galera tá caindo dentro, tá partindo para ataque. Então o que a gente precisa realmente é dar a essas pessoas um upgrade de oportunidade. Porque Sim. A mídia ruim só oferece o que não presta. Então, se eu quero poder dar ao menino da comunidade, eu trabalho muito em comunidade. Sim. Essa semana mesmo, eu tive numa região que me assustou muito. Não vou aqui entrar em mérito de lugar, porque não é um podcast sobre isso. Eu me assustei, porque eu já fui pastor de comunidade. Já preguei no meio de tráfico, de tomar pistola. Então você sempre tem aquela ideia de tráfico de drogas em área carente, ok? Sim. E eu conheci um lugar... É um estereótipo, né? É um Eu estereótipo. conheci um lugar aqui no Rio de Janeiro, um condomínio chique, casas lindíssimas, e os caras de moto passando de fuzil. Sim, sim. E É, eu fiquei assim, é o ué, novo normal. É o novo normal, né? É, muito E eu, triste. e eu conheci um projeto, que é um pastor, que ele cuida de 84 crianças. Ele coloca dentro da casa dele essas crianças, dá 3 refeições por dia, porque tá realmente próximo ali tem uma comunidade. Só que aí quando eu cheguei, os caras já vieram me cercando já, Sim. e tal. Aí ele, não, tá comigo e tal. Aí eu vou levar umas cestas básicas lá e a gente tá tentando levar exatamente isso. Educação pra essas Claro, crianças. claro. E eu fiquei assustado com o ambiente. O cara Sim. com casarão, piscina e o tráfico ali, Sim. tomando conta daquela região. Eu fiquei chocado. Só vou divergir no ponto que você trouxe aí, eu vou divergir com respeito que, pra quem não sabe, o Bravo é meu professor. Eu sou faixa marrom, ele é faixa preta lá da minha academia, de primeira qualidade. Nossa, E, pô, nossa, é sempre bom, né? é uma honra estar com o Bravo ali no tatame, o respeito é mútuo, e a gente vai falar depois um pouquinho do que o jiu-jitsu transforma também na nossa vida. Mas, Bravo, eu só vou dividir na questão da gente não gosta de estudar. Porque a gente vê muito que isso é uma questão cultural. Porque de que forma é passado esse estudo para a pessoa? É passado como uma coisa chata, como uma obrigação, de uma didática que já não é mais tão contemporânea. Porque não tem como a gente passar para essa geração que é acostumada a coisas rápidas, celular, queira ou não queira, 5 anos hoje uma criança... O modelo tem que mudar. O modelo tem que mudar. E lá na Fundação CCERJ, a gente tem muito isso. Por quê? Faz a integração do ensino à distância pelo computador, uma coisa mais dinâmica, ensino de questões, aula online, você assiste uma aula às vezes num transporte público ali pelo celular, entendeu? Uma aula de qualidade, o conteúdo não fica aquém, porque não está sendo presencial, às vezes é até melhor, entendeu? E porque não tem interrupção, não tem às vezes um aluno ali que não quer estudar e quer atrapalhar, e você consegue furar essa bolha, porque você
Cara, você vê depoimento de pessoas ali que começou ali no pré-vestibular social, conseguiu uma aprovação numa universidade, ou então foi para um curso técnico, também numa fundação vinculada à secretaria do deputado Anderson Moraes, que é a FAETEC, que faz um trabalho com cursos técnicos maravilhosos. Pô, pessoas saindo formadas em gastronomia, pessoa sai com uma formação ali em barbeiro e, pô, começa a prosperar, abre a barbearia dele, quando você vê, tem casos lá, o cara tá com uma rede de franquia de barbearia. Maneiro, maneiro. Mas é o que você falou, pô, por que a gente não sabe disso? Porque notícia boa, meu amigo, não vai vender, entendeu? Então, infelizmente, a gente não sabe tanto disso. Não, você tá correto. Na verdade, eu tava dizendo sobre... Tanto é que eu usei a expressão. Talvez a gente seja um pouco preguiçoso de estudar, mas não é nem no estudo, eu digo na busca da informação. Eu acho que a gente realmente precisa hoje massificar essa coisa da qualidade da informação. O mundo não está perdido, como muita gente desenha. Existe políticos que fazem trabalhos honestos. Sim. Generalizar. É um problema, concordo. Tá lá, isso aí é muito perigoso. Concordo, é muito perigoso. Tem gente trabalhando e às vezes não aparece tanto quanto. Claro, com certeza. Né, o que roubou. Em tudo. Por exemplo, ali na nossa arte marcial, todo lutador de jiu-jitsu é brigão. Não, isso é mentira. É pit boy? Não, isso é mentira. Isso é o que você trouxe. Essa questão de generalizar é uma burrice, mas é feita de propósito. Porque a partir do momento que você bota todo mundo no mesmo saco, falando popularmente, você diminui a classe. Então isso é uma coisa feita com propósito, entendeu? Não é nada feita, não, vamos fazer porque a gente acha que... Não, é com propósito, porque você, afastando as pessoas da política, você deixa quem sempre esteve no poder. Porque as pessoas não vão querer chegar, não vão querer entender. Porque a partir do momento que você entende, você escolhe o melhor. A partir do momento que você tem conhecimento, você tem entendimento, você vai querer o melhor. É o princípio do Luther King, né? Pior do que o grito dos maus é o silêncio Perfeito. dos bons. Então, Perfeito. Quando os bons silenciam, e a gente, de alguma forma, eu carrego hoje uma máxima, que é aquela frase do Cazuza, né? E aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Por muitas vezes, eu quero ficar em cima do muro, porque tem hora que eu me sinto cansado. Sim. Eu confesso pra você que, diante do que eu já fiz, tanto no universo igreja, quanto no universo social, e apanhei mais do que tive resultados, Sim. eu confesso pra você que tem hora que eu fico cansado, então eu sou aquele garoto que fica em cima do muro agora. Então, de vez em quando... meu telefone toca, você pode vir aqui conhecer esse projeto aí, parece que reativo. Reacende a chama. Conversar com gente como você, que apresenta um projeto, aí reacende a chama. Mas no dia a dia você vai estar meio desanimado. Então é importante sim os bons se juntarem. Os bons se juntarem. Claro. Independente, mano, eu já falei isso aqui com o maior respeito. Tem gente que não gosta quando eu falo isso. Quando eu falo, é muito complicado você levantar uma bandeira de soldar a direita, soldar a esquerda e abraça causas que não deveria abraçar. Pense no Brasil, pense no Rio de Janeiro, pense no mínimo. Eu morei numa cidade chamada São Gonçalo, que é a minha cidade de origem, na rua Luiz Pasteur. E eu posso falar nome aqui até porque isso já tem muitos anos. E tem uma história muito engraçada. Em frente à minha casa morava um vizinho, que por sinal ele mora lá até hoje. O cara acordava todo dia de manhã, pegava 2 gaiolas de passarinho. Uma ele colocava no muro da casa dele e uma única vez ele tentou colocar no meu muro. Eu acordei de manhã com alguém batendo no meu muro. Ele botou um prego no meu muro pra colocar a gaiola de passarinho. Eu abri e falei assim, qual é, Ângelo? Sério mesmo? Tu vai furar meu muro? Aí ele ficou sem graça. Mas esse cidadão era o cara que só reclamava do político. Ele era encostado pelo INSS por algum problema, então ele passava o dia inteiro na porta do portão da casa dele, reclamando dos políticos. Sim. Houve uma mudança de governo na cidade de São Gonçalo. E a primeira coisa que fizeram, a rua onde a gente morava, por sinal, eu vou até em breve botar um post sobre isso, de uma enchente que teve lá, eu perdi muito dinheiro num trabalho que eu fazia, que a rua realmente enchia. E a primeira coisa que aquela nova política fez era o trabalho de saneamento. Então, começaram a colocar as manilhas, que ia começar a obra. Sim. Colocaram a manilha num dia, a obra começar no outro dia. Isso foi uma coisa que todo mundo viu. O caminhão chegar, entendeu? Sim. E botar as manilhas. Gabriel, no dia seguinte, não tinha nenhuma manilha. Aí eu falei, cadê as manilhas? As manilhas sumiram. Vida que segue, a vida seguiu. Trouxeram outras manilhas, fizeram a obra. Um dia,
Um dia, tipo assim, um dia que eu faço assim, 2 anos depois. Certo. O vizinho, tô segurando pra não falar o nome, apesar de que eu já falei, mas ninguém sabe que é não. Ele abre o portão e eu dei uma olhada Já prescreveu, já prescreveu. A casa dele é um murão tão... Meu irmão, eu vi um jardim no quintal, um jardim bonito. Quando eu olhei assim, ó, meu irmão, armanilha. O cara fez um jardim na casa dele com armanilha. E eu falei assim, cara, como é que esse cara vai falar mal do político, velho? Sim. Como é que ele vai falar mal do político que não faz, velho? Sim. Ou seja, ele roubou. Ele não consegue entender que ele não é diferente do político que foi encontrado com milhões na cueca, no hotel, na parede, falsa. É a mesma coisa. É só uma questão de proporcionalidade Exato. e oportunidade. É muito doido isso, né? Sim, e esse ponto que você traz, Bravo, é muito importante, porque pra gente chamar a atenção do teu público para a responsabilização individual, entendeu? Que a gente só constrói uma sociedade saudável quando você tem a experiência aí de outros países, você pode ver aquele senso de sociedade, onde as pessoas têm aquele senso de se eu fizer a minha parte, eu vou estar agregando. Aqui, em alguns momentos, infelizmente, a gente vê muito que eu não vou fazer nada, eu vou fazer o errado mesmo, porque lá em cima estão fazendo errado, em Brasília estão fazendo errado, então eu vou fazer errado. E isso fica numa espiral de coisas erradas, e a gente não sai do lugar. Então, trazer um pouco para cada um, para fazer a coisa certa, trazer um pouco para a responsabilidade pessoal, isso vai ter um efeito na sociedade. Porque você pode ver, você começa a ter uma atitude, você começa a dar um exemplo aqui banal, você jogar o seu lixo no lugar correto, cara, o seu vizinho que joga no lugar errado, ele vai olhar aquilo ali. De certa forma, ele vai ficar incomodado. Se você tem uma atitude ali de desligar o teu som ali da tua casa às 10 horas, porque é o que manda a legislação, o teu vizinho que não faz, ele pode não desligar o som em 1, 2 meses, mas no terceiro mês ele já vai ficar incomodado, porque você vai estar destoando, porque você vai estar fazendo a coisa certa. Então a gente tem que trazer isso um pouco para a sociedade, da responsabilização individual. Cada um ser responsável pelo seu quadrado. E cada um, aumentando esse quadrado, a gente vai tornando a sociedade cada vez melhor. Não deixando, a gente coloca muito a responsabilidade e a nossa esperança na mão de salvadores. Entendeu? Eu tenho a minha religião, eu sou católico, eu só acredito em um que foi Jesus Cristo, né? Então, a gente colocar toda a nossa esperança na mão de pessoas, isso é a maior falácia que existe. Isso é você querer bengala, entendeu? Eu tenho vários erros aqui e eu quero apertar 2 dígitos ali e confirmar que meus problemas vão estar resolvidos. Isso não existe. Ninguém tem esse poder. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, de centro, o cara não vai resolver todos os problemas da tua vida. Você pode ter uma ideia de como a economia deve seguir, como a segurança deve seguir. Eu tenho minha opinião política, eu sou de direita, sou conservador, não escondo isso de ninguém. Mas a gente não pode jogar todas as nossas esperanças em uma pessoa, em uma determinada corrente política. Você tem que fazer o seu, entendeu? Então isso é bom de conscientizar as pessoas. Vamos lá, rapidinho aqui. Quero saber o seguinte. Fala um pouco aí. Como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida? E cara, como é que você hoje... O que o jiu-jitsu é pra você, de verdade? Cara, jiu-jitsu pra mim, além da questão atlética, que eu gosto muito, que te mantém, eu falo que eu não faço jiu-jitsu, eu vivo jiu-jitsu, porque eu me alimento bem por causa do jiu-jitsu, eu gosto de estar no shape por causa do jiu-jitsu, porque eu sei que se eu chegar lá, tu vai me dar um pau, se eu não estiver bem, entendeu? Então, eu quero estar na ponta dos cascos, pô, tem o nosso professor lá, o Edson também, que mesmo se tu estiver bem, ele vai te dar um pau, então, assim... Eu gosto isso do jiu-jitsu também, dele te deixar humilde, entendeu, Bravo? Que hoje na nossa sociedade, cara, é difícil a gente abaixar a cabeça, entendeu? A gente tá sempre às vezes com o pescoço alto, tá sempre turrão, e o jiu-jitsu te deixa humilde, pô. Tu vai treinar lá com o Edson, tu vai ficar humilde, mesmo se tu não quiser, tu vai dar 3 tapinhas, entendeu? Ele vai pegar teu braço. Então, assim, e eu conheci o jiu-jitsu desde novo, eu tenho foto até com o Hélio Gracie em pódio, eu de faixa amarela. Depois fiquei um lapso temporal sem praticar o jiu-jitsu, porque é aquela questão de todo brasileiro sonha em ser jogador de futebol, né? Então eu tentei, né? E depois eu quero retornar para o jiu-jitsu, fica aquela chama ali interna, e voltei com o nosso mestrão, o mestre Malibu, já sentou nessa cadeira aqui várias vezes, é até uma honra para mim sentar aqui na mesma cadeira que ele. E tô lá com ele há uns 7 anos também, entendeu? E é um prazer. O treino do Gabriel é bom, quero afirmar aqui que
O cara é brabo, o cara é brabo. Gabriel, a gente tá chegando ao final. Espero que você esteja gostando. Pô, maravilhoso. Entendeu? Essa câmera aqui é sua, viu? Você vai falar suas redes sociais e deixar aí uma mensagem, uma dica, uma orientação, que se quiser dar as redes sociais da fundação também, enfim. Sim. Esse tempo aí é seu, fica à vontade. Pô, Brabo, primeiro quero te agradecer a oportunidade de estar batendo esse papo contigo. Papo que a gente bate depois daquele rola ali no tatame, a gente trazendo aqui pro teu público, falar que, pô, você é um cara incrível, que eu respeito muito o Bravo, porque ele é o mesmo cara aqui nas frentes das câmeras que ele é lá no tatame. E, cara, você traz uma energia, a energia que esse cara traz pro tatame, pra vida, tá sempre de alto astral. Não importa se tá cheio de problema, acordou com dor de cabeça, mas é um cara que tá 7 horas da manhã na academia com alto astral, sorriso no rosto e fazendo o jiu-jitsu fino. Então, meu irmão, obrigado pela oportunidade. Peço que todo mundo conheça as redes sociais primeiro do meu chefe, que eu respeito muito, que é o deputado Anderson Moraes, um político diferenciado, que traz ideias novas para a política, um cara de caráter, traz ideias da iniciativa privada e vocês têm que conhecer o trabalho dele, é um trabalho sensacional. Hoje ele está como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro e me deu a oportunidade de estar como vice-presidente da Fundação CCERJ. Eu quero que vocês conheçam o trabalho também, sigam as redes sociais da Fundação CCERJ, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque tem muita coisa boa para a população. Por exemplo, a gente está agora, vai ter o Enem agora, está tendo o simulado do Enem gratuito, simulado do mais alto nível, feito por professores de universidades do UERJ, o FRJ, a Unirio, e é gratuito, só você entrar lá, tá na Fundação CCERJ, nas redes sociais da Secretaria, você entra, faz o teu cadastro, simulado gratuito, com correção gratuita, você não precisa ser aluno do CCERJ, então isso está disponível para a população, e conheçam as redes sociais. E eu tô entrando na rede social agora, cara. Eu não era muito de rede social, não. Tô entrando mais agora. Mas tá postando uns vídeos maneiros, já tá postando uns vídeos maneiros já. Tô me inspirando em você, né, Bravo? Uns textos maneiros, umas reflexões. Me inspirando em você, Acho irmão. maneiro teus textos, legal. Então é Gabriel_Costa, advogado, ADV. Pessoal que quiser seguir o trabalho, entendeu? Eu não misturo o meu trabalho no serviço público com o trabalho particular. Eu tenho escritório de advocacia, com sociedade até com meu pai, e tenho também o trabalho público, entendeu? Mas precisando, rapidamente, só para você entender, essa última eleição para vereador, a gente assessorou mais de 40 candidatos, questão de prestação de contas, no entendimento também da campanha política, que é cheia de meandros ali, um pouco de chatices jurídicas, que o candidato tem que entender. Você sabe como é, né, Bravo? A coisa é séria, é fundo especial de campanha, é dinheiro público. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, Bravo. E espero voltar mais vezes e conte comigo, irmão. Tamo junto. Eu sempre termino o Conta Aqui com algum pensamento bíblico. Eu acredito que se a humanidade... eu fiz uma brincadeira ontem que eu recebi muitas críticas, que eu falei assim, brasileiro copia tanta coisa de fora, né? Podia copiar, copiou o Halloween, então copia também a ética dos Estados Unidos, copia os princípios e copia que a visão americana é uma visão bíblica, né? A Constituição americana ela é formatada por princípios bíblicos. Sim. E das muitas histórias bíblicas, eu nunca trago nada anotado, eu deixo que a conversa flua e eu vá me lembrando das coisas que são relevantes. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre o não conhecimento, né? Jesus, certa vez, ele diz para os discípulos, lá em Mateus 22:11, o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eu vou ficar só com a primeira parte, porque a segunda parte é totalmente espiritual, o poder de Deus. Mas errar aqui, no grego, é cambalear. É andar sem uma direção. Quando você não tem conhecimento, você sofre muito, você padece muito e você literalmente não vive, você sobrevive. A gente vive dentro de um contexto social onde realmente tem dificuldades, tem a violência, tem mazelas, mas existem as oportunidades. E quando essas oportunidades elas aparecem, a gente precisa abraçá-las. Sim, com certeza. A gente não pode generalizar dizendo que todo político é safado, que o Brasil está perdido, né? Eu vejo muita gente que fala, porque aqui no Brasil, nunca saiu do Brasil. Todos os países que eu conheci, Gabriel, todos, eu não só fui fazer a missão que fui fazer, eu pesquisei sobre. Sim. Se eu morasse aqui, como seria? Perfeito. Eu fiz isso nos Estados Unidos, fiz isso na Alemanha, fiz isso na França, fiz isso em Portugal. E em todos eles, sem nenhum medo de errar, com todas as mazelas que o Brasil teve, no final eu botava, mora no Brasil,
Sim. ainda é melhor. É estranho falar isso. Não, mas com conhecimento de causa que você teve. É muito estranho. Eu me lembro que na França em particular, eu fiquei numa cidade chamada Orleans, que é a cidade da Joana d'Arc. Eu ganhei casa, eu ganhei uma igreja para pastorear. Lá é uma educação fantástica. Teu filho lá termina o ensino fundamental e médio com 3 idiomas, falando fluentemente. Mas quando eu fui observando outros detalhes, então assim, nada contra quem vai para fora do Brasil, pelo amor de Deus, não tô aqui julgando. Sim. Eu tô dizendo que às vezes a gente cria expressões, falácias, porque no Brasil, só porque ouve o outro falar. E você tá tendo oportunidades acontecendo do seu lado, com o teu celular, no teu YouTube, que você pode ir lá fazer um curso. Então, aproveite as oportunidades, de verdade, porque senão você vai cometer esse erro, ok? Pensa bem nisso aí. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Valeu, Davi! Tamo junto. Davi, eu tenho só uma reclamação pra fazer, que eu tô percebendo que eu realmente tô muito preto na imagem, né? Então, você pode receber um... Olha como é que meu dente tá branco, olha lá. Eu preto que dá só, né? Mas quero te mandar um abraço pra toda a equipe dos estúdios BK. Você que tem um sonho de ter o seu podcast, né? Aquele projeto engavetado, ou nunca imaginou ter um podcast. Vem aqui fazer um teste piloto de ter o seu podcast. Davi te recebe de braços abertos, né, Davi? Sempre. Aqui, ó, Estúdios BK. Vou colocar aqui, ó, Estúdios BK. Gente, até o próximo Conta Aqui. Valeu, Gabriel. Obrigadão. Valeu, professor. Mais tarde, Rolinha? Mais tarde, pô. Fechou, Valinha. aí. Fechou, hein? Valeu.